com ele que é coach em desenvolvimento pessoal, ex-jogador de rugby ou jogador de rugby, quebrador de ossos, apaziguador de corações e instrutor de sedução. E é isso. Hoje eu converso com ele, o Rafael. Tudo bom, Rafael? Maravilha, é um prazer estar aqui com uma celebridade que nem você, tô apaixonado. Meu nome é Rafael Arte, eu sou do canal Homem à Mudança e eu trabalho como coach em desenvolvimento pessoal. E aí, caso você se pergunte o que é coach em desenvolvimento pessoal, eu basicamente ajudo pessoas a realizarem coisas que elas desejam, trabalhando o lado emocional e sentimental delas, para que elas não tenham nenhuma autossabotagem ou nenhuma desculpinha para não alcançar aquilo que elas realmente desejam. Cara, cheio de skills, cheio de background, uma história muito interessante. Ele vai conversar um pouco com a gente sobre as inseguranças que as pessoas têm na hora de aprender uma língua diferente. Sei que muita gente se sente um pouco acanhada na hora de falar inglês ou de aprender qualquer coisa nova, né? A gente vai atrás, talvez. Por que você acha que as pessoas se sentem assim, cara? Bom, a primeira coisa que é importante que você que está assistindo a gente agora saiba é que a gente vive numa sociedade que trabalha muito a parte de julgamentos, né? Com certeza. E sempre quando você está disposto a aprender algo novo, você vai sofrer o julgamento do: será que você realmente é capaz? A gente vive numa sociedade muito competitiva. Então quando a gente fala de até mesmo aprender inglês, que hoje em dia é um pré-requisito, ou você aprende inglês ou você é um analfabeto funcional, querendo ou não, as pessoas cobram muito isso. Poxa, você tem que aprender e você tem que aprender direito. Se você não aprender direito, você é uma pessoa, né, que não conseguiu alcançar esse ideal. Esse inconsciente coletivo acaba pegando muito forte em nós mesmos, a própria cobrança, né? Isso faz com que a gente tenha uma curva de desempenho pior, a gente tenha vergonha de trabalhar ou aprender, esse tipo de coisa. Eu até vou deixar um questionamento aqui. Com quantas pessoas você que está aprendendo a falar inglês, a aprender, conversa em inglês de fato para treinar, para socializar, usar isso mesmo como uma ferramenta no seu dia a dia, né? Será que você consegue utilizar isso mesmo ou você guarda isso apenas para si mesmo? Interessante isso, cara. Agora eu lembrei de uma coisa. As pessoas realmente acham que elas estão sendo analisadas, estão sendo julgadas. Eu fui para uma entrevista de emprego uma vez, a pessoa que ligou me convidando para essa parte falou que a entrevista ia ser toda em inglês, olha só. E eu falei, beleza, que é o diferencial que eu tinha, o grande diferencial, a língua. E eu cheguei lá na entrevista, os caras eram tipo CEOs. Aí quando eles pegaram meu currículo e eles viram que eu já tinha dado aula, eles viram, meu, o cara tipo, é professor de inglês, ele tem contato com a língua direto, olharam um pra cara do outro e falei, meu, vai começar a entrevista em inglês, né, meu? Agora é hora de brilhar. Eu tava lá já empolgado, os caras... Fala um pouco da sua experiência, de sua viagem. Tipo, mudou de assunto e os caras não fizeram entrevista em inglês. Eles não fizeram, cara. Tipo, quando eles viram que eu era professor, e na hora eu saquei. Eu falei, os caras acham que eu vou, tipo, tá analisando eles, ou... Sim. E de fato eu ia. Não, brincadeira. Eu saí de lá achando que eu tava contratado já. Mas não. Uma coisa que a gente vivencia muito e talvez a gente deixe de lado é uma coisa que a gente chama de crença limitante, né? Crença limitante é aquilo que a gente acredita ser um empecilho para quando a gente vai fazer alguma coisa. Se você parar para reparar e entender, a função de uma língua é transmissão de conhecimento, né? Então é você passar uma mensagem para outra pessoa. Só que a gente tem uma crença limitante que quando a gente for passar essa mensagem, ela tem que estar completamente correta na entonação, exatamente, da forma que a outra pessoa ela precisa olhar e nem entender a mensagem, mas falar, caramba, esse cara sabe falar inglês. Quando na verdade, se você se comunicar nesse sentido, já funciona. E dentro do próprio coach, a gente tem uma coisa chamada melhoria contínua, que quer dizer o quê? Você só consegue melhorar a partir do momento que você está aplicando aquilo na sua vida. Então, às vezes por julgamentos a gente não aplica e a gente não consegue ter uma melhoria contínua. E isso explica porque várias pessoas estudam e não absorvem, porque elas não põem em prática. Diferente do que vocês veem aqui com o Fernando colocando em prática em sites, em brincadeiras, isso realmente é uma forma efetiva de você aprender, porque você está aplicando. E aí sim você vai ver onde você está errando e estudar focadamente, né? Pegar aquela parte, entender ela e aí sim absorver de uma forma total. E como que você acha que a gente pode evitar de cair nesse erro ou essa
Legal, então a gente tem 3 pontos que é importante que entendamos, tá? O primeiro ponto é, todo mundo tá nervoso. Então quando você vai conversar com uma pessoa, por mais que ela seja muito experiente, ela também tá nervosa. Afinal, vocês dois estão saindo da zona de conforto para conversar, para trocar essa informação. Então todo mundo tá nervoso. Então a partir do momento que você expõe, poxa, eu tô nervoso, né? Não liga não, eu tô meio nervoso. A outra pessoa, ela vai se sentir mais confortável e vai diminuir o nível de julgamento dela em você. E até mesmo o nível de julgamento dela com ela mesma. Então, admitir que está nervoso é um ponto muito positivo, tá? Outro ponto que é bem legal que a gente saiba é o seguinte, quando a gente vai falar inglês ou outras línguas, não é feio a gente falar as coisas da nossa própria maneira, com o nosso próprio sotaque. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto na pronúncia perfeita que a gente fica tão focado nisso que a gente perde muito tempo de estudo, de assimilação. Aí, muitas vezes, a pessoa, por não conseguir pronunciar algo, trava. Ah, deixa, eu não levo jeito, não vai adiantar, eu não vou conseguir. E aí ela não consegue desenvolver o próprio método de estudo. E por fim, e o mais importante é compartilhar com as pessoas que você está aprendendo. Então, poxa, a gente vai conversar aqui em inglês ou vamos ter uma experiência, admite para a pessoa, olha, eu estou aprendendo ainda. Então, por isso, se tiver algum problema, você me avisa. Se eu estiver falando alguma coisa muito errada, você me corrige. Ter a humildade de falar que está aprendendo. Porque dentro, também na nossa sociedade que julga, a sociedade também admira aquela pessoa que não tem medo de falar que está aprendendo. Meu senso crítico tá bem alto agora, eu tô julgando seu cenário, Fernando. O meu cenário? É, você misturou Batman com Minions, velho. Ah, eu odeio os Minions. Eu quero destruir eles. Uma outra forma que é bem legal e até explica o sucesso do seu canal é o seguinte. Obrigado. É que muitas vezes a gente pensa que não é capaz porque o método que a gente estava usando para estudar não dá certo, né? Sim, então o inglês é muito isso, né? Existe aquela fórmula, aquela receita de bolo que as pessoas tentam às vezes te entregar e você, por ela, não consegue um avanço, né? E aí você pensa que o problema é você, poxa, eu odeio estudar inglês, para mim não dá certo, para mim não funciona. Não é que não dá certo, é porque a metodologia utilizada foi diferente. A primeira coisa que, quando eu vi o canal do Fernando aqui, eu pensei poxa, tanta gente fala que não gosta de estudar inglês, é porque nunca estudou usando a metodologia dele, que é mais descontraída. E isso funciona muito bem. Então, quando você desejar alguma coisa, aprender algo, e não der certo da primeira vez, procure outros métodos de estudo. Então, às vezes você é mais cognitivo, às vezes você é uma pessoa que trabalha melhor com a audição, outras vezes com tato. Então, procure formas diferentes de aprender. O conhecimento é muito grande, as portas de acesso também são. Exatamente por isso que a gente tem mostrado várias maneiras que você pode aprender inglês. A gente mostra como você pode aprender inglês com jogo, com filme, com série, com sites. Existem várias maneiras, né? Tipo, além da aula, se você não gosta da aula em si, você pode encontrar várias formas de aprender. E é por isso que o Inglês de Bolsa está aqui, te mostrando os jeitos diferentes. E para quem é mais velho e quer aprender, precisa começar do zero a aprender uma língua diferente, qualquer outra coisa, né, nova. O cara que é cinquentão e entra tipo numa classe com um monte de moleque, adolescente, 15 anos. Como que a pessoa se sente, como que ela pode se livrar dessa ou superar essa insegurança com relação à idade? Legal, isso é muito interessante porque muitas pessoas às vezes não estudam a língua, outras coisas por isso. Poxa, eu sou velho demais, a criançada aí tá crescendo, eu vou passar vergonha. Então é importante que a gente entenda 3 pontos, tá? O primeiro é, realmente, as crianças têm uma curva de aprendizado melhor porque elas não têm tantos bloqueios emocionais quanto uma pessoa que é mais velha. Então a pessoa que é mais velha, ela é calejada, ela pensa que ela sempre tem a razão. E esse é o principal ponto que faz com que elas não aprendam. Então, se você é uma pessoa mais velha e vai entrar numa turma onde existem pessoas mais novas, entenda que as coisas mudaram, as metodologias mudaram e você vai se adaptar simplesmente confiando e entendendo aquilo. O segundo ponto é, você tem 2 formas de encarar isso. Ou você vai ser o tiozão chato ou o tiozão legal. De uma coisa eu tenho certeza, você sempre vai ser lembrado. Então é melhor você estar estudando, se esforçando e o pessoal fala, nossa, aquele tiozão, o tiozão firmeza, tá aprendendo, tá estudando,
do que ser o tiozão chato, carrancudo, que sente inveja porque as crianças estão aprendendo e você tá naquela curva e não consegue mudar um pouco disso. Então seja sempre o tiozão legal, tá? E o último ponto a gente tem uma síndrome da competição muito grande, então a gente pensa que é uma competição entre eles e a gente. Quando isso não existe, quando a gente fala de aprendizado, a gente pensa em pessoas com vontade de ampliar os seus horizontes. E isso tem que ser visto como uma forma muito positiva. Se a sociedade não visse isso de uma forma tão positiva, toda vez que uma senhora de 70 anos se forma na USP, não sairia uma matéria e todo mundo compartilharia, meu Deus, né? É verdade. Então, a pessoa quando é mais velha e ela tem a humildade de querer aprender, ela é muito reconhecida por isso. Então, não pense que as pessoas estão te julgando de uma forma negativa, elas estão aplaudindo você de pé. Só que talvez elas não demonstrem isso, mas você tem que entender que realmente é algo diferenciado e você tem que fazer isso porque você merece crescer e mudar como pessoa. Se quiser deixar mais algumas dicas pro pessoal, dicas pontuais assim pro pessoal. Então eu vou dar aqui uma dica que talvez seja mais matadora para que vocês consigam aprender e ver a própria evolução de vocês, tá? Sempre quando a gente compartilha algo que a gente está engajado, a gente consegue conquistar outras pessoas que também estão engajadas nisso. Então sempre quando eu vou aprender alguma coisa, e principalmente quando eu comecei a estudar inglês, o que eu fazia? Postava no meu Facebook coisas do tipo, poxa, comecei a estudar inglês e olha só que frase legal, e colocava uma frase em inglês. Pessoas que também estavam começando a estudar comigo, falava, pô Rafa, que legal, você tá aprendendo, vamos fazer um grupo de estudo, me recomendavam materiais, olha esse vídeo, olha esse canal. Então mostrar que você está disposto a aprender algo agrega novas pessoas. E quando você registra isso de fato, então no seu Facebook, você deixa uma mensagem, compartilha um vídeo aqui do canal, daqui a um ano vai aparecer memórias. E aí você vai ver o quanto você evoluiu, qual a mentalidade que você tinha naquela época e qual você tá agora. E você vai falar, poxa, eu realmente estou conseguindo conquistar algo concreto. Ponto que eu gosto de falar muito para os meus alunos e o pessoal que acompanha o meu canal a gente valoriza muitas derrotas, mas as pequenas vitórias a gente nunca dá crédito. Então quando a gente registra isso e depois vê, você consegue ficar muito mais estimulado, valorizado e até mesmo mais focado naquilo que você quer. Então se você começou agora, daqui a um ano você vê aquela frase, você pode ter certeza que se você desanimou no caminho, você vai voltar. Olha, naquela época eu estudava inglês, por que será que eu parei? E aí você acaba voltando e se engajando de novo nesse aprendizado. Cara, muito obrigado. Que isso, pela presença, sensacional, cara. O canal do Rafa tá na descrição, O Homem é Mudança, nome bonito. Inclusive eu gostei muito do logo, já falei isso pra ele. Se inscreve no canal dele, cara, vai lá. Tem muitos outros assuntos que ele fala no canal dele, coisas mais específicas também. Dicas de sedução tem lá? Tem, dicas de sedução, desenvolvimento pessoal, produtividade. Pô, eu não consigo passar em entrevista de emprego? Tem. Eu não consigo conquistar uma mulher? Tem. Eu não consigo ser mais confiante? Tem. Então, entra lá e se não tiver, é só pedir que a gente faz, sem problema. Pô, sensacional. That's it. Curte, compartilha e comenta. É o CCC. Have a nice day. Bye.